Bem-vindos às Conversas da Diáspora, esta série quinzenal de entrevistas biográficas com Açores-descendentes notáveis que nos orgulham nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Bermuda e que fazemos através das redes sociais da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, quinzenalmente às segundas-feiras. Desta vez, a nossa convidada, como podem ver, é Leslie Ribeiro Vicente. Ela nasceu em San Diego, na Califórnia, mas cresceu na Ilha do Pico, nos Açores, até se mudar com a família para New Bedford aos 12 anos de idade. Formou-se na New Bedford High School antes de obter um diploma de bacharel, 2 mestrados e um doutoramento em liderança educacional e políticas públicas pela UMass Dartmouth. Tem sido educadora ao longo de toda a sua vida e atualmente leciona cursos de língua portuguesa na Lesley University. Mas é sobretudo conhecida pela sua condição de diretora executiva da Discovery Language Academy desde 2016. Sob a sua liderança, esta escola de New Bedford aumentou em 465% as matrículas de crianças em aulas de português, introduziu aulas para adultos e expandiu as oportunidades de aprendizagem nas áreas de aquisição de línguas, compreensão cultural e educação profissional, para ajudar os indivíduos a alcançarem os seus objetivos pessoais, profissionais e vocacionais. Em reconhecimento desse trabalho, a PALCOS, o Conselho de Liderança Luso-Americana dos Estados Unidos, atribuiu o seu Prémio de Liderança Educacional de 2024 à Discovery Language Academy. Também em 2024, Leslie Vicente foi eleita Personalidade do Ano pela The Prince Harry Society of New Bedford. Mas o seu compromisso com a comunidade vai para além do ensino da língua portuguesa. Atualmente, é conselheira das comunidades portuguesas pela Nova Inglaterra. Anteriormente, foi membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos e Cultura Portuguesas da UMass Dartmouth e membro do Conselho Consultivo do Consulado de Portugal em New Bedford. A Leslie reside exatamente em New Bedford e é mãe de Sasha, Tyler, Lucas e Joey, os 4 filhos que considera terem sido a maior conquista da sua vida. Leslie Ribeiro Vicente, bem-vinda às Conversas da Diáspora. Obrigada, José. Obrigada. Bom dia dos Estados Unidos. Muito obrigado nós pela sua disponibilidade de estar connosco, até porque tem um percurso de vida curioso, interessante. Tem 3 locais de referência ao longo da sua vida. A Califórnia do seu nascimento, os Açores do seu crescimento e a Nova Inglaterra, o estado de Massachusetts, a cidade de New Bedford, onde reside. Identifica-se por igual com esse triângulo. Consta que nasceu na Califórnia mais ou menos por acaso. Foi assim? Sim, quer dizer, é interessante o que disseste agora, José, porque a gente depois às vezes as pessoas dizem, tu és portuguesa, és americana, e eu fico assim, eu não respondo logo, eu fico assim a pensar o que é que eu sou, de onde é que eu sou. Eu acho que talvez qualquer imigrante talvez se sinta como eu, mas eu sinto-me que se eu sou imigrante dupla, não é? Porque eu imigrei para o meu próprio país. E em criança ainda, que eu tinha 12 anos. É um bocadinho... fica assim um bocadinho confuso também para uma criança. Imagina lá, ter um nome de Leslie na Ilha do Pico, chamaram-me tudo menos Leslie. Depois voltar para os Estados Unidos, onde é o teu país, mas as pessoas dizem, tu és diferente dos outros. Como é que tu podes ser americanas e não falas a língua e vestes um bocadinho diferente? Portanto, isso para mim foi sempre um bocadinho difícil, como jovem, e depois quis-me adaptar a ser americano o mais quer dizer, o mais possível, não é? Mas depois cheguei a uma altura que já queria o contrário. E eu sempre pensei, será que as outras pessoas são assim, os outros imigrantes são assim, que isso acontece? Mas eu ter nascido em San Diego foi, deixa-me explicar, eu sempre pensei que não tinha sido assim uma coisa de propósito. Então, há pouco tempo, aqui há uns poucos anos, é que a minha mãe explicou que os meus avós emigraram do Pico para San Diego porque as famílias estavam lá e o meu avô foi por causa da pesca da tuna e tinha lá uns irmãos, eram muitos irmãos. E como então, aconteceu, aliás, com tantos outros picoenses. San Diego exatamente. Tem tanta gente do Pico, não é? Sim, todos envolvidos, acho que era na pesca do atum lá.
E então, a minha mãe era a mais velha de 7. O que aconteceu? A minha mãe, naquela altura, estava casada com o meu pai, e que era da Graciosa, mas viviam no Pico. A minha mãe não foi, mas foi o meu avô, primeiro com outra filha, depois foram todos. E depois, então, o meu avô queria. A minha mãe teve um filho na terceira, que é o meu irmão mais velho, mas depois voltou para o Pico e ficou grávida da Leslie agora. E o meu avô quis que o neto ou a neta fosse nascido na Califórnia. E então fizeram tudo para a minha mãe ir para a Califórnia. E ela ficou lá acho que 6 meses, e eu então nasci na Califórnia, em San Diego, na Califórnia, e depois, aos 3 meses, voltei para o Pico. Isto é o que me contam, eu não sei. Portanto, de facto, nasceu na Califórnia só para poder nascer nos Estados Unidos. Daí usar a expressão Foi, curiosa de que emigrou mais tarde para o seu país de nascimento. Ou seja, foi exatamente. nos Açores que construiu inicialmente a sua personalidade, com os primeiros 14 anos de vida, praticamente. E mesmo assim, nos Açores, sente-se de alguma forma dividida entre pelo menos duas ilhas, o Pico e a Graciosa. Como é que se explica essa dualidade? Oh boy! Portanto, a minha mãe era do Pico. Nós vivíamos no Pico, porque o meu pai trabalhava no Tribunal do Pico e que agora que foi o Banco Comercial dos Açores, naquela altura era a Caixa Económica do Pico, mas o meu pai era da Graciosa. E então, o que é que acontecia todos os anos? Não, eu vivia no Pico, mas chegava, naquela altura não havia existe agora, os barcos todos 2 vezes por semana, o aeroporto, o avião. E o meu pai, então, em junho, alugava um cachalote, uma daquelas trainórias, chamávamos aquelas trainórias a gasol horrorosas, e nós íamos todos para a Graciosa. Eu nunca mais, eu lembro-me como se fosse ontem, a gente saía do cais, a gente, assim que via o topo, a gente ficava todos contentes, já que já estávamos a metade da viagem, depois aquilo virava ali a Ilha de São Jorge, íamos para Santa Cruz, para a casa dos meus avós. E eu então passava o verão, de junho até agosto, setembro, na Graciosa, fosse no Carapaz, que tinha uma casa no Carapaz, fosse em Santa Cruz, tinha a minha tia, tinha os meus avós, e as casas eram na mesma rua, uma à frente da outra, e aquilo era o meu verão. E é claro, eles como só nos viam, e também tinha a minha tia do Brasil que também estava lá, só nos viam uma vez por ano, a Leslie e também os meus irmãos talvez, não posso falar por eles, eu podia fazer o que eu queria, eu tinha, o meu avô acordar todos os dias de manhã, tinha uma pera do quintal para mim, era ir tomar banho, aquilo que era vida, e para o Carapaz, imagina como era, e portanto eu tenho memórias muito boas da Graciosa, foi ali que... Mas tendo um pai do Pico e uma mãe da Graciosa, depois Contrário. desse tempo todo, sempre que vem aos Açores ou que pensa nos Açores, o que é que pesa mais? O Quer Pico dizer, aliás, ou é a o contrário. O Graciosa? meu pai é que é da Graciosa e a Ah, é minha o mãe é do contrário, Pico. exatamente. É o contrário. E depois, quando eu emigrei para cá, nunca mais fui à Graciosa. O que é que acontecia? Eu chegava a junho, eu tinha saudades do Pico, que eu morava no Pico, eu não queria vir para os Estados Unidos. Viemos para os Estados Unidos por causa do meu irmão, dos estudos do meu irmão. E eu não queria, mas não tinha. O que é que eu ia dizer? Bater com o pé não deu resultado, eu tentei. E então, eu voltava todo o verão, eu ia para passar pelo menos 6 semanas ao Pico. E por isso é que falo o português, porque o meu português não é, claro, não é 100%, é português, eu digo, o meu português é o português de férias. E foi aquilo, de passar as férias em Portugal, talvez até aos 18, 19, talvez dos 14, talvez até aos 20, que me ajudou, que eu nunca perdi o português, porque eu cá raramente falava português. Depois de ir para a universidade, nunca mais falei português. Depois então, é que nunca mais mesmo. É só com os meus pais que eu falava português. Perdi aquilo completamente. A gente diz como uma. Como é que eu vou dizer? Aquela proximidade da comunidade portuguesa. Eu perdi isso. Depois tive filhos, não é? Mas eu sempre me senti. Como é que eu te vou explicar, José? Eu acho que. Como é que eu... Quando uma pessoa, tenha a idade que tenha, vive numa ilha. Sim, vive numa ilha. A ilha fica dentro de nós. Mesmo que seja, neste caso, duas ilhas. A Ilha Montanha e a Ilha Branca. Mesmo seja, neste caso, duas ilhas, exatamente.
Eu não sei, eu só posso falar por mim. Eu não posso falar por mais ninguém. Mas eu acho que, mas é para os imigrantes, as pessoas, depois da gente viver numa ilha, e nós estamos ali numa ilha, quer dizer, nós é que nos ajudamos a nós próprios, não é? Eu estou aqui, eu se quiser uma coisa vou a Boston, eu se quiser outra coisa que não tem em New Bedford eu vou a Nova York, eu se quiser, eu vou buscar. Mas quando estamos numa ilha, quem que nos vai ajudar? São nós próprios. Então, na Graciosa, quando falta açúcar, falta açúcar. Não há açúcar para ninguém. Nós dependemos de nós próprios. E aquilo é uma maneira de viver independente e de aprender ali a lutar que acho que fica dentro de nós por muito... Fica de tal forma dentro de nós que quando fala nisso até se emociona. Exatamente, porque é isso que nos faz ser as pessoas que nós somos hoje. É verdade. Faz parte, a ilha não sai de nós. Exatamente. Ajuda a construir a nossa personalidade. No seu caso, tem de facto essas vivências diversificadas. Já se percebeu que saiu mais ou menos contra gosto, agora definitivamente com 14 anos, do Pico para os Estados Unidos, mas foi para uma América diferente. Já não foi para San Diego, foi para New Bedford. Já não foi para a costa do Pacífico, foi para a costa do Atlântico. Foi difícil essa integração numa América diferente quando regressou aos 14 anos para os Estados Unidos? Foi, por acaso eu tinha 12 anos e foi muito difícil. Primeiro, a neve. Nunca mais me lembro quando vim na TAP, quando o avião chegou cá, era neve e eu estava tão frio, foi muito difícil. Mas isso foi o mínimo. Também foi muito difícil. Eu entrei naquela altura cá, a gente chama o oitavo ano, não completei aí, tive que completar cá. Fui para uma turma bilíngue. Eu aí era uma boa aluna em matemática, cheguei aqui já não era, porque aí estava habituada, isto é um problema que os alunos de hoje têm, é muito difícil vir de um país que usa um sistema métrico e vem para cá e tem outro sistema, polegadas, disto e tal, e as crianças depois ficam, mesmo hoje, por não ser alunos ou alunas boas em matemática, que não é o caso, só que eles eles têm que, o sistema mesmo de cá tem que arranjar uma maneira de ensinarem às crianças que é uma forma diferente, e eu sentia-me, portanto, já estavam a começar a ler inglês, como o inglês ainda não estava lá. Eu sabia um bocadinho de inglês, eu sabia um bocadinho de francês, que o ensino nos Açores, seja como os dizem os Açores de Portugal, é muito diferente de cá. Cá a gente o inglês cá é uma vez por semana, lá não era todos os dias, o francês era todos os dias, portanto uma pessoa desenrascava-se. E o que me aconteceu, que eu nunca mais me esqueço, que me marcou até hoje, foi quando o avião... Eu vim sozinha, eu não vim com os meus pais, eu vim sozinha, porque a minha mãe já estava cá, com o meu irmão, com a minha irmã, e o meu pai tinha ficado. Portanto, imagina, uma miúda, da primeira vez que eu vim, uma miúda de 12 anos, chega a Boston, sozinha, a falar o mínimo inglês, com um passaporte americano. Eu vim com um amigo da idade do meu pai que continuava, acho que para a Califórnia, chega-se a Boston, sabes que naquela altura era a linha azul, a linha amarela. E ele então disse, Leslie, tu és americana, tens que ir para a linha azul. Uma miúda de 12 anos meteste na linha azul sozinha. Mas é claro, e começaram a fazer perguntas, sabes como é? A gente faz, eles fizeram as perguntas, eu respondi, e depois chegou uma altura que a gente tive que buscar as minhas malas. Eu vou ir buscar as minhas malas, por acaso, semana passada passei para a mesma porta. E sai o senhor no escritório e param, não é? E ele diz, deixa-me ver o teu passaporte. E eu dei. E ele disse assim, mas isto era em inglês, mas eu vou passar para português. Tu és americana? E disse só. Como é que tu és americana e não falas inglês? Ele diz, é porque eu nasci mas o meu inglês não é porque eu nasci na Califórnia. Senta-te aqui. Ele estava, eu estava e pensei que eu era uma criança. E ele teve a ver e depois leva para a minha roupa, mas tu és diferente. E disse, eu moro em Portugal, mas eu sou americana, eles têm aqui. E começaram a fazer perguntas que eu não podia responder. E depois ele levou lá o meu passaporte, eu estive lá sentada no escritório um bocadinho, depois deu o meu passaporte e disse, ok, vais-te embora. Nunca mais me esqueço disso. Nunca mais. Mas realmente deve ser marcante para a vida nessa idade de 12 anos.
em que se está, no fundo, a afirmar uma personalidade e, neste caso, a mudar uma vida completamente. Uma vida, é Depois umas coisas que da infância e nos adolescência em toca. Portugal, a vida de jovem e de adulta nos Estados Unidos. Foi por aí, foi a partir daí que começou a perceber que a sua vocação era ensinar, sempre quis ser educadora, professora, conseguiu inclusivamente desenvolver uma carreira académica, apesar de 4 filhos, tem sido sempre uma lutadora ao longo da sua vida. Tem que Como é que ser, aconteceu esse gosto pelo ensino, que marca definitivamente a sua maneira de estar na vida? Quer dizer, depois disso, é claro, eu quando cheguei cá, nós tentamos nos chegar a tudo o que é português, não é? Naquela altura havia aqui o Clube Feialense, que já fechou, havia outros clubes portugueses que já fecharam, mas o Feialense, não sei, nós juntámos ali ao Feialense, passávamos ali uns dias para me sentir um bocadinho mais portuguesa. Mas é claro, fui crescendo, fui para a escola, depois quis ir para a universidade, e depois e depois comecei-me a afastar da comunidade portuguesa completamente. E depois houve uma altura, eu estava na universidade, e houve uma altura que eu depois me casei, tive um acidente de carro, e por coincidência casei com o polícia, que me deu a multa, e depois tive os meus 4 filhos, mas nessa altura tive que abandonar a escola, porque eu estava na escola também, estava a tirar o meu, eu estava talvez naquela altura era o SMU, que agora eu e o Master, e abandonei a escola e nunca mais voltei. Por coincidência, os meus filhos mais velhos, os 2 mais velhos agora, estavam numa escola católica e o diretor da escola, eu estava no escritório e ele disse, a senhora Vicente, eu digo sim, você pode dar aulas de espanhol? Eu disse, não posso dar aulas de espanhol, que eu não falo espanhol, mas eu posso dar aulas de português, talvez. Mas eu não sou professora. E ele disse, mas é só 20 minutos. 20 minutos ou 7/8. Diz, eu posso tentar. Eu sei falar bem português, naquela altura eu falava, eu posso. E foi assim que começou. E aquela escola, por acaso, foi a primeira escola católica da Diocese de Fall River a introduzir uma segunda língua, que foi o português. E aí... E foi à conta disso que se reaproximou da comunidade portuguesa? Exatamente. Foi mesmo isso. Comecei aí. Depois houve outra escola que também... eu também quero português, que a diretora também era portuguesa. Eu depois disse, eu estou a gostar disto. E depois foi nessa altura que me envolvi com uma escola, ali estava com... tinha uma parceria com a Igreja de Mount Carmel também, o Fada Jack, que tivemos com ele a semana passada. Sim. Também eu convidava, ele vinha às aulas, e eu depois comecei a gostar do que eu estava a fazer. Eu disse, os meus filhos começaram a crescer, e eu disse, olha, eu vou voltar à escola, vou voltar à minha escola, para o meu ensino. E o que aconteceu? Voltei para o UMass Dartmouth e acabei o meu bachelor's, e depois, mas tinha ali umas aulas a mais, e depois que fui de um ano até o meu mestrado, mas depois sempre a conviver com a comunidade portuguesa, que os meus alunos inspiravam-me. Um dos projetos que nunca mais me esqueço que nós fizemos foi se realmente os Açores eram The Lost Island of Atlantis. Nunca mais me esqueço. E eles a fazerem aquela pesquisa que eles fizeram, se realmente era Atlantis, e aquilo nunca mais me esqueço até hoje. E eu comecei quer dizer, não só a dar aulas, mas a criar assim, mais uns programas e a fazer projetos especiais sobre a cultura portuguesa. E depois também, quando estava para o meu doutoramento, fiquei envolvida com a CANI, recebi uma bolsa de estudo da CANI, e quando fui realmente fazer uma pesquisa sobre a CANI, fiquei a saber que o meu pai tinha sido um dos fundadores da CANI, que eu não sabia o que o meu pai fazia, que ele também estava cá, mas ele nunca estava em casa, porque o meu pai era muito, muito, muito envolvido na comunidade portuguesa. Eu não sei como é que foi, que a doutora Glória Sá, que está no nosso Conselho de Administração, ela diz, tu viraste a teu pai, tu agora és o teu pai.
E como é que aparece, já nos falou da CANI, para quem não saiba, é a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, como é que aparece a Discovery no meio disso tudo? A Discovery acontece quando eu acabei o meu primeiro mestrado e estava naquele processo de mestrado para doutoramento, eu estava num restaurante e eu estava assim, olha, agora vou umas férias, vou descansar um bocadinho, que foi bacharelado, foi mestrado, e eu estava a celebrar um bocadinho, o mestrado para mim, aos 40 anos, para mim tinha um significado muito grande, não é? E a dona do restaurante, que é a dona do Winner Bay, disse: Leslie, eu tenho um trabalho para ti. Eu disse: eu não quero trabalhos, eu não quero descansar. Ela disse: não, a escola portuguesa está quase ali a fechar, tipo, a escola portuguesa. E se a escola portuguesa ainda está aberta? Ela disse: está, mas só tem 40 alunos, eles estão a precisar de ajuda. E eu disse: ai Jesus, vocês não metam em mais nada. E depois Até que ela, era um desafio muito grande, um no estado desafio em que muito estava. grande, exatamente. E eu então disse: ok, Judite, eu vou começar. Isto foi em maio, eu começo o meu doutoramento em junho. Eu sempre disse que não, mas ela depois não sei como é que ela me convenceu e disse: está bem, eu posso ter uma reunião com eles, vamos lá ver o que é preciso e o que é que não é preciso. E então foi assim que eu tive uma reunião com 3 ou 4 membros do Conselho de Administração. Eles disseram à escola, houve uma altura que a escola era dirigida pelo Dr. João Coelho, que era o meu professor de português quando eu cheguei cá aos Estados Unidos, que eu gostava muito dele, e aí saiu logo de como. O Dr. João Coelho é que esteve ali à frente daquela escola, agora está assim, e ele foi tão bom para mim, eu disse: está bem, o que eu vou fazer então é, eu vou dar aulas lá só para ver talvez o que é que está acontecendo na escola, porque é que as crianças estão a assistir. Passo lá de vez em quando for para as minhas aulas, para o meu doutoramento com a escola e o Master em Fairhaven naquela altura, e ficou assim. E depois comecei a fazer as crianças começavam ali em setembro, a primeira classe começava ali com 20 e tal alunos, chegava só outubro, só tinha 12. O que é que eu fiz? Comecei a chamar os pais, porque é que desistiram, porque é que não desistiram, e a entrevistar as crianças também, porque os pais diziam a mesma coisa. Eles começam a escola, chegam ao fim da escola, chegam no carro, começam os gritos: eu não quero voltar e não quero voltar. Então eu tive que posso falar com as crianças, o que é que está acontecendo, porque é que não queres voltar? E foi assim, e começamos a E trocar. lá conseguiu, nesses 9 anos que já leva de direção da escola, lá conseguiu reanimá-la, reabilitá-la e Sim, torná-la apetecível para um número crescente de alunos exatamente. de língua portuguesa. Qual é Foi. o segredo, já que o grande desafio que se coloca às novas gerações da diáspora açoriana na América do Norte é conseguir mantê-las de alguma forma ligadas à língua portuguesa? Qual é o segredo para as conseguir atrair e cativar para essa missão difícil? Para elas, de alguma forma, não perderem a língua dos pais e avós? Como é que se Exatamente. consegue chegar a isso? Há um segredo muito pequenino e muito fácil, que é celebrar as tradições e a cultura portuguesa. Portanto, não é ensinar só a língua, porque as crianças, está bem, as crianças querem festas, não é? Vamos lá dizer, vamos falar a língua deles. Eles querem festas, they want parties. Eles querem Aham. futebol, eles querem o Ronaldo. Portanto, o que aconteceu? Nós celebramos isso tudo. Quando houve ali uma grande vira na escola, quando Portugal ganhou a taça europeia. Estava aqui uma doença que toda a gente queria ser português. Eu tinha crianças irlandesas que eram portuguesas. Eu olhava para a carinha deles, cheias de estadas, com o cabelo vermelho, e já, meu filho, tu não és português, mas fica assim, tá? E essas coisas assim, a cultura tem que ser, não é só introduzida, a cultura portuguesa e as tradições têm que ser celebradas. Na escola, o carnaval, mas essas coisas podem ser celebradas na escola e as crianças ainda podem continuar a aprender, não é? Uhum. Vamos também quer dizer, mesmo o futebol, há muito para aprender em futebol, há muito vocabulário para aprender num tema de futebol, há muitas celebrações para aprender sobre futebol, que isso é muito, muito importante. E são estas coisas interessantes, a culinária, e mesmo na escola, fazer isso, que motiva as crianças, o currículo,
eu tive que escrever o currículo todo, tem que ser um currículo dinâmico. As professoras não podem estar a dizer, olha, vai ao quadro, escreve pai, escreve mãe, não é nada disso. Tem que se vender o pacote completo, eles têm que se sentir atraídos pela cultura portuguesa, de uma forma geral até, sentindo-se, aliás, merecedores do legado dos seus pais e avós. Como especialista que agora é no ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos, está otimista relativamente ao futuro dos Açores descendentes? Eles vão afastar-se ou reencontrar-se com a língua portuguesa no futuro? Eu tenho medo de eles se afastassem e eu acho que se nós, os que estamos agora em ação, desistirmos, eles vão desistir. Para mim, eu estou sempre, como diz o meu pastor, estou sempre a ladrar isso, que é, nós temos uma escola aqui comunitária e também tem muitas comunidades que nós temos aqui, estamos a lutar muito para integrar a nossa língua e a nossa cultura em crianças, não é? Mas isto é nas escolas comunitárias. As escolas públicas, isso não existe. Portanto, há muita ajuda para as escolas, as universidades, que merecem, também merecem, é claro. Também há português nas escolas secundárias. Eu sei que mesmo aqui no Dartmouth High School, do New Bedford High School, eles fazem um trabalho excelente. Mas há ali um espaço perdido, que é o middle school. Portanto, as crianças estão ali comigo até à quarta, quinta, e muitas desistem porque pensam que no middle school vai ter português, mas é muito diferente. E não há... A nossa escola é uma escola, vamos dizer, uma escola privada, não é? Tem que ter propinas, que nós não temos dinheiros do Estado, nem do Governo Federal. Há ali um interesse, nós abrimos uma pré-escola, um jardim infantil, que é e a primeira classe. Este ano nós temos 20 e tal alunos na primeira classe e pela primeira vez nos adultos temos 18 alunos, que é o máximo que tivemos, até hoje o máximo tem sido 14, este ano temos 18. Portanto, o interesse continua a crescer. Mas nós, se não continuarmos a desenvolver o interesse da língua e cultura portuguesa nos alunos dos 8 a 14 anos, não sei, não vai continuar. Porque... Esse é um alerta importante, quem sabe o que diz com um saber de experiências feito. Mas deixe-me fazer uma pergunta provocatória. Os seus 4 filhos falam bem português ou em casa de ferreiro espeto de pau? É verdade. E eu uso o meu exemplo, portanto, eu tenho a minha filha, a mais velha, falar bem português não, mas falar português ela fala, ela é tenente aqui na polícia de New Bedford e ela diz que o português que sabe tem ajudado muito e as pessoas com quem ela lida. O outro meu filho a seguir não fala nada, nem quer nada. O outro também os outros falam assim um bocadinho, quer dizer, se forem os Açores vão se entender, não é? Mas já vieram os 4 aos Açores, com certeza. Sim, já estão a fazer planos para ir agora que eles estão muitas fotografias. Mas enfim. E o que é que eles sentem? O que é que eles sentem quando vêm aos Açores? Sentem-se identificados com a Graciosa, com o Pico, como sendo a terra da mãe e dos seus antepassados? Eles sentem-se identificados no Pico. Com o Pico, especialmente. O Pico. Também não é difícil. Foi ao Pico que nós íamos 2 em 2 anos. Eles cresceram no Pico durante as férias do verão. Não íamos para a Graciosa. A Graciosa foi uma coisa agora que eu tinha uma casa nessa Graciosa que estava à venda, que eu tirei da venda. Isto é uma coisa nova para eles. Portanto, eles identificam-se com o Pico por causa das avós, da avó, do avô, eles chegavam lá e, claro, tinham espaço só para eles. Mas eu uso muito o exemplo dos meus filhos, que eles sabem, se falassem português, eles sabem que perderam oportunidades por não falarem português. E eles entendem isso agora. E a culpa também foi minha. Eu conto a minha história muito aos meus pais lá na escola. Eu tenho muitos pais na escola que não falam português. Mas os filhos estão lá porque eles entendem que também perderam oportunidades nos seus trabalhos por não falarem uma língua. Eu ouço muito Deixa-me colocar-lhe
uma última questão, até porque o nosso tempo, estranhamente, já se esgotou. Abriu agora uma nova frente de trabalho de dedicação à causa pública, ao serviço da sua e nossa comunidade portuguesa da Nova Inglaterra, como conselheira das comunidades portuguesas. Essa nova fase da sua vida, que vai naturalmente acumular com tudo o resto que já faz, poderá acrescentar, poderá ser uma forma também de, agora, do ponto de vista institucional, fazer valer essa sua missão pedagógica de manter o ensino da língua portuguesa junto das novas gerações. Como conselheira das comunidades portuguesas, isso pode ajudar a reforçar essa missão estratégica que escolheu para a sua vida? É isso que eu espero, porque quando eu aceitei esta posição, vamos lá dizer, posição, mas como nós dizemos em inglês, um big challenge, eu disse, eu vou lutar pela educação. Outras coisas que eu não entendo, eu não me meto. Mas se for para lutar pela cultura, pela educação portuguesa, eu vou. Mas também vocês têm que entender que o meu filtro é muito pequeno e eu digo o que eu penso e o que eu sinto aqui. Eu sou honesta. Eu digo, e se for uma coisa que eu vejo que não deve ser assim, eu vou dizer, mas eu luto muito porque o que eu acredito. E eu sinto, José, para ser honesta contigo agora, já confessei que não tenho um filtro, eu sinto que nós aqui, eu posso falar por mim, lutamos mais pela cultura e a língua portuguesa do que na outra parte do Atlântico. Ok. E vou-lhe dizer porquê. Eu tenho um programa de verão que eu faço, Cultura em Língua Portuguesa, e aquele programa para quê? É para cativar as crianças aqui da nossa comunidade, que não estão na escola portuguesa, que estão nas outras escolas. É um programa tipo campismo, não é? E eles vêm para a escola e é um programa de graça. Eles vêm para a escola durante o verão, mas nós vamos nadar, nós vamos para a praia, eu tento, quer dizer, vamos para a praia para quê? Porque vamos para a praia? O mar, o oceano, há sempre uma lição ali, uma planificação, não é? E eu peço ajuda a certos elementos do governo português e também de cá. Mas é mesmo chamado Programa de Língua e Cultura Portuguesa. O Estado de Massachusetts investe $50 mil no nosso programa. Elementos em Portugal investem 4 mil. A FLAD este ano nos ajudou muito, porque eu não tinha os fundos, fui à FLAD e a FLAD foi um grande... eles ajudaram já o ano passado e este ano, se não fosse a FLAD, talvez não havia programa. Apesar de termos os 50 mil do Estado, é um programa grátis para crianças. E o que é que acontece? Muitas dessas crianças voltam em setembro. E são essas crianças que continuam a nossa escola. Exatamente. E já tem praticamente 10 anos como diretora da Discover Language Academy. Quando olha para os próximos 10 anos, ainda se vê sempre ligada a essa instituição? Eu gostava de fazer coisas diferentes. Eu vejo-me ligada noutras funções. Eu não posso continuar a ser a diretora executiva, que também já estou a ficar velhinha, não é? Já estou lá há muitos anos. Também tenho que me formar, eu também quero ir vir para a Graciosa um bocadinho, passar uns dias em São Miguel, na Terceira, no verão. Portanto, tem que vir uma pessoa para o meu lugar. Eu continuo sempre a ajudar, eu vou continuar sempre quer dizer, sempre a dar os meus palpites, não é? Mesmo que eles não queiram, vou dar os meus palpites, que eu sou assim. E eu sempre, mas também a escola chega a uma altura que a escola não pode sempre a escola não pode continuar sempre da mesma maneira, porque a escola teve no risco de fechar, porque continuava sempre da mesma maneira. O ensino era sempre o mesmo. Não. Nós temos que ter sempre formação, professional development, sempre, diretora, professoras, tudo. Temos sempre que continuar a ser dinâmicos e a entender o que é que as crianças precisam. Não é entender o que o ensino precisa, o que é que as crianças precisam para nós incentivarmos aquelas crianças para virem. Já tiveste muitas vezes na escola, já sabes que a nossa escola é muito colorida. Tu entras, é bandeiras dos países lusófonos, as salas de aulas são verdes, cor de laranja, azuis.
mas isso é uma coisa pequenina, mas tem que ser assim, porque aquelas crianças já estiveram na escola todo o dia, vêm lá ao fim do dia, eles têm que aprender também num espaço que seja dinâmico e que seja um espaço que eles gostam de estar lá para aprender. No fundo, temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos sempre aos novos tempos, até porque as crianças de hoje são diferentes das crianças Muito, de há 50 anos e muito, temos que muito. olhar sempre para a frente. Oxalá assim seja no seu caso também, Leslie. Desejo-lhe todas as felicidades, são bem Obrigada. merecidas, para fazer o que quiser daqui para a frente também. E obrigado por tudo o que fez até agora, designadamente e especialmente ao serviço da preservação e da afirmação da língua portuguesa nos Estados Unidos. Um beijinho para si, muito obrigado por ter Obrigada, estado connosco. José, e obrigada por me dar esta oportunidade de eu falar o que eu sinto. Muito bem, obrigado, Obrigada. felicidade. E cá estaremos daqui a 15 dias com outro Açor descendente, noutra qualquer geografia da diáspora açoriana, para conhecermos outros exemplos de filhos e netos de açorianos que orgulham e defendem o bom nome dos Açores, onde quer que se encontrem. Como sempre, contamos também com a sua companhia. Até lá.